E aí, meus amigos, beleza? Mais um vídeo Direito Administrativo. E hoje, tema clássico, princípio da verdade sabida. Esse vídeo é para você, meu querido aluno. Estácio Direito Administrativo 2. Legal. Para você que se prepara para concursos públicos, para você que se prepara para exame de ordem, ou para você que tem sede de conhecimento, que é um entusiasta aí do direito administrativo. Legal. E antes de tudo, vamos lá. Mensagem do dia, do vídeo do que vem fácil. E não desista do que é difícil. Como vovó já dizia, vovó, que Deus a tenha, não tem almoço grátis. É isso aí. E aproveitando o gancho aqui os meus contatos para que vocês entrem em contato, mandem críticas, sugestões, dúvidas, feedbacks, coicebacks. Legal, gente. E ao se inscrever no meu canal do YouTube, lógico, né? Se vocês se inscreverem e gostarem do vídeo, curtam o vídeo e também lá cliquem no sininho para que sejam notificados a cada nova gravação. Legal. Conforme dito já, tema de hoje, princípio da verdade sabida. Esse princípio, gente, ele vigia durante aí as constituições anteriores à de 88. Só para relembrar. Qual que foi a Constituição que antecedeu a de 88? Formalmente falando, foi a de 67, que foi outorgada e imposta pelos militares. Por que formalmente falando? Porque alguns doutrinadores discordam. Falam o seguinte, na verdade, a Constituição que antecedeu a de 88 foi a Emenda Constitucional de 69, né, que alterou tão drasticamente a Constituição de 67, que para alguns a Constituição, né, que antecedeu a de 88, materialmente falando, foi a Emenda de 69, que alterou a Constituição de 67. Mas enfim, esse princípio da verdade sabida, o que ele preconizava, o que ele estabelecia? Que, a depender da autoridade pública que presenciasse a infração disciplinar praticada por um servidor público, ela poderia puni-lo sem o devido processo legal. Então, calma lá. A depender da autoridade pública que presenciasse a infração disciplinar perpetrada por um servidor público, ela poderia puni-lo sem o devido processo legal. Geralmente era assim, se a mesma autoridade administrativa que tivesse a competência para punir o servidor presenciasse a infração, né, supostamente por ele praticada, ela poderia puni-lo diretamente sem o devido processo legal. Mas calma lá, professor, isso se aplica hoje? Não, por quê? Vocês sabem que a nossa Constituição Federal de 88, a Constituição Cidadã, ela privilegia, ela prestigia o princípio do devido processo legal. Aqui, gente, artigo 5º, inciso 54 da Carta Magna. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Ou seja, a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, a Lex Mater, ela não recepcionou esse princípio da verdade sabida. Ou seja, não importa quem presenciou a suposta infração praticada pelo servidor público, não importa. Para que ele seja punido, é necessário que se instaure um processo administrativo disciplinar assegurada a ampla defesa e o contraditório. Legal, gente? E lógico, né? Além do artigo 5º, inciso 54, vou complementar, gente, nós temos também, cadê minha caneta? Sumiu, caneta aqui, Além do artigo 5º, 54, nós temos o artigo 5º, inciso 55. Aproveitar o gancho aqui, O 55 vai tratar do quê, gente? Dos princípios da ampla defesa e do contraditório. Ampla defesa e do contraditório que se aplicam a processos judiciais e a processos administrativos. Legal? Então, mais uma vez, o princípio da verdade sabida, que admitia a punição de servidores sem o devido processo legal, ele não foi recepcionado pela atual Constituição, que privilegia o princípio do contraditório, da ampla defesa e o princípio do devido processo legal. Ok? Só para relembrar, não custa. Por exemplo, na esfera federal, gente, o processo administrativo disciplinar, ele é previsto onde? Vamos aqui relembrar. Rapidinho aqui então, Então temos aqui a Lei 8.112 de 90, Lei 8.112 de 90, que você sabe que é o regime jurídico dos servidores públicos civis federais. Legal, gente. Lá no artigo 143 e seguintes,
que nós temos lá, gente? Na verdade, a positivação do PAD. O que é o PAD? Processo Administrativo Disciplinar. Legal. Artigo 143 e seguintes. Temos lá a figura do PAD, Processo Administrativo Disciplinar. Só que muito cuidado porque na esfera federal, gente, o PAD, ele é um gênero. Ele tem duas categorias. Primeira categoria de PAD é a sindicância. Sindicância, legal. E a segunda categoria de PAD é o famoso PD, que é o processo disciplinar. Calma lá, então, PAD é o gênero, processo administrativo disciplinar. É um instrumento que a administração pública tem para apurar eventuais infrações disciplinares praticadas por um servidor. Nesse caso aqui, por um servidor federal. Legal. Duas categorias, sindicância e o PD, que é o processo disciplinar. Sindicância apura infrações leves, aquelas puníveis com advertência ou suspensão de até 30 dias. E a sindicância, que é um procedimento um pouco mais sumário, ela durará 30 dias, podendo ser prorrogada por igual período. Sindicância, que é uma modalidade aí de PAD, ela apura infrações leves, puníveis com advertência ou suspensão de até 30 dias. E ela durará até 30 dias, podendo ser prorrogada por igual período. Legal. Agora o PD, né, que é o processo disciplinar, gente, o PD, ele apura qualquer infração administrativa, as leves, graves, gravíssimas, inclusive aquelas que poderiam ser apuradas por uma sindicância. E o PD, a duração um pouco maior. Ele durará 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias e mais 20 dias para o julgamento. 60 dias, podendo ser prorrogado por igual período e mais 20 dias para o julgamento. Beleza? Muito bem. Outro ponto importante é o seguinte, então nós sabemos que princípio da verdade sabida não aplica mais. Hoje, o que prepondera é o princípio do contraditório e da ampla defesa. Legal, gente. Ampla defesa, conforme já dito, é um princípio assegurado tanto no processo judicial quanto no processo administrativo. Legal, gente. No processo administrativo, o que é o contraditório? Meios de prova. Você pode provar o seu direito no processo administrativo por qualquer meio de prova, qualquer meio lícito de prova. Então, qualquer prova lícita, você pode utilizá-la no processo administrativo. Por exemplo, eu fui demitido pela administração pública após o devido processo administrativo disciplinar. Legal, acusação, praticar um crime contra a administração. Só que eu sei que aquilo tudo foi fruto de uma armação de colegas invejosos. Ok. Que colocaram lá em minha gaveta um bem público, objeto aí de furto. Ok. O que eu faço? Ligo para um dos coleguinhas e eu consigo cavar a confissão dele. Mas por que vocês fizeram aquilo? Para começar, você é ruivo. Mas como assim? É isso aí mesmo. No dia que você foi tomar um cafezinho, nós colocamos em sua gaveta lá aquele notebook furtado e realmente você se deu mal e o mal prevaleceu. Eu falo, tá bom, obrigado. Eu gravei a ligação, ele não sabia. E aquela é a prova cabal da minha inocência. Fui até um tabelionato, um cartório, legal? E na frente lá de um tabelião, enfim, de um agente público, delegado, eu degravei aquela ligação, ou seja, ele colocou no papel, ele atestou que aquilo tinha fé pública e eu tentei juntar no meu recurso administrativo, frente à minha demissão. A administração pública não. Nós não aceitamos provas ilícitas num processo administrativo. Essa gravação clandestina, ela demandaria autorização judicial. Eu falo, caramba, a administração pública não aceitou essa prova, ela entendeu que, nesse contexto aí, seria fundamental a autorização do Poder Judiciário. Pergunta, a administração pública, ao negar esta prova, num recurso, num processo administrativo, ela fere ou não o princípio do contraditório? Fere sim, por quê, gente? Gravação clandestina, onde um interlocutor grava a ligação e o outro não sabe, é prova lícita. Não demanda, não requer autorização do Poder Judiciário. Você não pode confundir gravação clandestina, que é esse caso, com a interceptação telefônica. Interceptação telefônica é o grampo, quando dois interlocutores conversam e um terceiro grava. Nesse caso, realmente, é fundamental que a autorização do Poder Judiciário somente para fins penais em relação a crimes apenados com reclusão. Beleza? Legal. Outro ponto importante é o seguinte, quando se fala em ampla defesa em processo administrativo,
são 3 garantias. Vou colocar aqui, ó. Defesa prévia, legal. Defesa técnica e duplo grau de julgamento. Duplo grau de julgamento. Então, quando eu falei ampla defesa no processo administrativo disciplinar, são 3 garantias. Defesa prévia. Antes de punir o indivíduo, a administração pública garanta a ele, oportunize a defesa prévia, né, antes da prática do ato. Então, antes de demitir o servidor público, oportunize a defesa do acusado, defesa prévia. Legal? Muito bem. Professor, essa defesa prévia, ela pode ser protelada? Pode, gente. Em situações emergenciais, a defesa prévia é protelada, retardada, diferida. Por exemplo, eu estacionei meu veículo em frente ao estacionamento de hospital público, onde entram e saem ambulâncias que salvam vidas. A administração pública, para que ela guinche meu veículo, ela vai me notificar, anunciar, atenção, por favor, proprietário do cadete 93. Não, ela guincha o veículo e eu, depois que recorra daquilo, furtaram uma calota, riscaram a pintura. Em situações emergenciais, a defesa prévia ela pode ser protelada, retardada, diferida. Legal. Defesa técnica por advogado. Gente, cuidado por quê? Defesa técnica por advogado, de acordo com a súmula vinculante 5, ela é dispensável em processo administrativo disciplinar, tá, gente? Então, por mais que o servidor possa contratar um causídico para realizar uma defesa técnica dele, a súmula vinculante 5, ela prevê que no processo administrativo disciplinar é dispensável advogado. Legal. E num processo administrativo que não é disciplinar? E aí? O advogado é dispensável ou indispensável? A doutrina e a jurisprudência ampliam essa dispensabilidade para qualquer modalidade de processo administrativo, disciplinar ou não. E duplo grau de julgamento é também um corolário, né, uma decorrência do princípio da ampla defesa aí no processo administrativo. Duplo grau de julgamento é direito seu que uma autoridade superior ela reexamine lá a decisão. Professor, não seria duplo grau de jurisdição? Não, por quê, gente? Jurisdição só há na via judicial. Jurisdição é decidir de forma definitiva. Gente, no processo administrativo não há jurisdição, porque quanto à legalidade, sempre caberá recurso ao poder o quê? Judiciário. No processo administrativo, há no máximo o quê? Um duplo grau de julgamento. Um direito seu que uma autoridade superior, ela reexamine aquilo. Duplo grau de jurisdição só há no poder o quê? Judiciário, no processo judicial. Beleza? Muito bem. Prossigamos então, venham comigo. Vamos lá, gente. Eu preparei aqui para vocês o seguinte. Eu preparei um julgado do Supremo Tribunal Federal numa ação direta de inconstitucionalidade de 2008. Essa ação ela foi proposta pela Confederação Nacional de Policiais Civis contra uma lei do Amazonas, o Estatuto dos Policiais Civis de lá, que admitia, gente, que em algumas situações a autoridade competente ela punisse o policial civil disciplinarmente sem o devido processo legal. Então, a depender da autoridade que presenciasse a infração praticada por um policial civil amazonense, a autoridade poderia puni-lo sem o devido processo legal. Olha que interessante aqui, gente, ó. Quanto à apelidada verdade sabida, considerada como a ciência tida diretamente pela autoridade do fato que leve a punir o servidor público, sem para tanto ouvi-lo, nem permitir a sua defesa, já que a circunstância que conduz à penação passou em sua presença ou com o seu conhecimento imediato. Foi ela aceita por longo período pelos tribunais, né? Isso no passado. Entretanto, o advento do princípio constitucional do devido processo legal impede que se possa aceitar a verdade sabida, porque a punição sem qualquer exigência de apuração da falta, do contraditório ou da formalização do processo agrava a evidência, o princípio da ampla defesa, aqui ó, ADI 2120, Amazonas, 16/10/2008, relator, ministro Celso de Mello. Ou seja, gente, é tranquilo que esse princípio não se aplica mais. Professor, tem alguns estatutos dos servidores que admitem o tal do afastamento preventivo. Gente, qualquer estatuto, lá na parte que vai tratar do regime disciplinar, admite que, a depender do caso, a administração, até para garantir uma apuração imparcial, ela pode afastar preventivamente
o servidor, né, ele recebe, fica afastado por um certo tempo, que a lei permite, e para o afastamento preventivo não tem um processo disciplinar. Não seria uma afronta ao princípio da ampla defesa, contraditório? Não seria mais uma vez a aplicação da verdade sabida? Não, porque, gente, esse afastamento preventivo não tem o condão de puni-lo. É um afastamento simplesmente para garantir que seja feita uma apuração imparcial, tanto que ele recebe durante esse afastamento. Beleza? É isso aí então, ó. Para por aqui. Namastê, muita paz. Tudo de bom para vocês na quarentena. Fiquem em casa e até o próximo vídeo. Valeu!